Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Como pagar menos imposto? Essa é uma pergunta que todo mundo, se não fez, tem na cabeça. E nesse vídeo eu explico tudo que pode ser deduzido do imposto, dou um pulo do gato a respeito da pensão, que você pode pedir restituição dos últimos 5 anos pago a maior, e no final, é claro, eu dou uma diquinha lícita de como pagar menos imposto. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações, tem um botãozinho aqui embaixo se você estiver pelo YouTube e pelas redes sociais tem um link na nossa bio. Antes de eu entrar nas deduções, deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando vocês vão fazer a declaração do imposto de renda, tem duas formas de cálculo, a simplificada e a completa. Qual é a diferença entre elas? A simplificada é para quem tem poucas deduções, que eu já vou explicar quais são, para declarar e aí o sistema faz, ele abate 20% da renda a título de deduções, de despesas. Basicamente são médicas, escolares, então se você não tem muita coisa para declarar, para deduzir, ele entende que 20% daquilo que você rendeu e teve incidência de imposto foi gastos em serviços essenciais. Já a completa é para entradas menos saída e aí vai criar a base de cálculo, porque o imposto, ele olha a sua renda. Se você não tem parcelas a deduzir, ele joga 20% a título de serviços essenciais. Se você tem, ele deduz tudo e esse valor residual é onde vai incidir o imposto, a alíquota, o percentual. É a base de cálculo. Em 2023, esse teto de deduções a título de 20% do simplificada é 16 mil e pouco. Então, se você olhar para as deduções que eu vou ensinar agora para vocês e ver que somam-se mais de 16 mil e uns quebrados, vale a pena optar pela completa. Mas o sistema ali, ele já te dá a simulação e você consegue ver qual que vale mais a pena ou não. E é até por isso que chama declaração de ajuste anual, não é só declaração de imposto de renda, porque ele faz um ajuste daquilo que você já pagou em carnê-leão, porque tem pessoas que vão emitindo guias para adiantar o valor do imposto para não pagar numa paulada só, uma vez ao ano, e tem aqueles retido na fonte, que é o imposto de renda que fica segurado com o nosso empregador, o nosso chefe, e ele que repassa para a Receita. Então, o que acontece? A Receita Federal olha tudo que foi retido, tudo que foi pago de imposto, faz o cálculo do devido e se tem uma diferencinha aí, ou ela cobra, se essa diferença for a menor, cobra para você pagar, ou se essa diferença for a maior, ela te reembolsa, te restitui. Agora vamos para as opções de dedução. A primeira delas é escolar. Escolar não entra curso de idiomas, não entra cursos extracurriculares. Escolar é do ensino básico infantil até a pós-graduação. Da pessoa que está declarando, dos dependentes e dos alimentandos em pensão alimentícia, que essa é a explicação que eu vou dar mais para frente para vocês entenderem por que é declarado em campos separados. O filho que mora com aquela pessoa declarante, que é o cônjuge, não necessariamente o filho, diferente daquele alimentando que não mora junto, tá? Mas a gente já vai passar para esse ponto. Então, o escolar, ele tem, em 2023, até tem uma colinha aqui, um limite de até R$ 3.500 por pessoa. A gente sabe que escola particular é quase isso por mês, né? Mas tem um limite de dedução. Dedução não é do imposto. Ah, vai ver o imposto, vai deduzir 3.500. Não, é da base. Da base da renda, tira essas deduções e o que sobra incide o imposto. Próximo, previdência privada, só no regime de PGBL, tá? A previdência privada tem uma dedução de 12% das rendas tributáveis, então ela também não tem um somatório do quanto você paga, ela deduz 12% ali do total de rendas tributadas. Saúde também tem muita discussão, porque tem muita gente que entra nesses planos de saúde coletivo, empresarial coletivo e fica na dúvida. O plano de saúde, o gasto com médico, o gasto hospitalar, ele tem que ser deduzido sim. A única diferença é se é um plano empresarial, que a empresa ela não tem essa metodologia de reembolso e ela não tem essa troca com a pessoa física do empregado. Logo, o plano coletivo, apesar de ser empresarial coletivo, ele tem uma natureza ali de várias pessoas físicas juntas, então ele entra também. O próprio plano de saúde, ele te dá um formulário, um informe
não é informe de rendimento, mas é um informe ali de despesas médicas em que consta quanto você gastou, quanto foi reembolsado ou quanto tem que abater do seu imposto de renda, porque não entra aquela parcelinha absorvida pelo plano, que é o valor que é reembolsado, se for o caso. Detalhe, essa despesa é ilimitada, então você vai lançar tudo da pessoa que está declarando, dos dependentes, do alimentando aqui também, e vai ser deduzido do total ali para encontrar base de cálculo. Por fim, dependentes. Dependentes aqui não é a mesma coisa que a pensão, como eu havia dito no começo do vídeo. Então, os dependentes é o cônjuge, é o companheiro que tem um filho menor de idade que é dependente financeiramente do declarante. Não é só a questão de morar junto, tem que ser dependente. Então, o pai é o provedor, a mãe administra o lar e tem um filho. A mãe e o filho são dependentes financeiramente dele, da renda dele. Então, é uma declaração meio que conjunta. Entra a renda e sai nas deduções o que ele gasta com ele e com a família dele. Então, os dependentes aqui também tem um limite que em 2023 está de R$ 2.275 por dependente. E diferente da pensão. A pensão, ou alimentando, o valor que você paga de pensão alimentícia não entra aqui. Ela entra nas despesas, porque ela é isenta de imposto de renda. Então, ela entra nas despesas. Para a mãe do menor de idade, o que faz a declaração do menor de idade, entra como um rendimento isento de imposto de renda. E aí sim, no dela, ela vai declarar o filho dela como dependente. Então, dependente aqui é dependente financeiramente, não a verdade no e cru, aquela coisa do dinheiro, quem de fato paga as contas, mas sim essa junção de fatores. Tem que ser dependente financeiramente, tem que morar junto, é uma dependência não previsível, é uma dependência cotidiana, então não é aquele valor e ponto, que é o que acontece com a pensão. Ah, e só um detalhe, eu falei pra vocês que a despesa do dependente é lançado na saúde e no escolar, certo? Aqui são outras despesas do dependente, tá? Pensão alimentícia também tem um detalhe importante, só via decisão judicial ou acordo extrajudicial lavrado em cartório. Acordo de boca não pode ser deduzido. Vamos pro pulo do gato. Doações. O que acontece se eu tenho o costume, o hábito de fazer doações ao Estado, aos orfanatos, aos abrigos, a escolas, enfim? Essas doações, elas entram como um abatimento direto no imposto. Então, primeiro, olha toda a renda, tira todas essas deduções que eu falei e tem a base de cálculo. Base de cálculo, joga o percentual do quanto é imposto de renda. Em cima desse valor que a pessoa teria que pagar de imposto, tira-se 6% dele a título de abatimento por doações. E aí aqui você tem que ter todos os recibos, tá? Pelo amor de Deus, guarda por 5 anos todos os recibos. Até por isso que eu falei que a galera que declarou a pensão no campo errado tá pedindo restituição do valor pago a maior dos últimos 5 anos. Porque você tem que ter todas as comprovações. É o período de prescrição e decadência. Se você tem dúvida, a gente tem um vídeo só sobre isso, para a declaração de imposto de renda. Então, na doação, você também consegue reduzir, fazer bem ao próximo e ficar aí com a paz de espírito. Eu sei que é pouquinho, 6% do valor do imposto, mas já é alguma coisa. E se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com todo mundo que você conhece, porque todo mundo tem obrigação de declarar, hein? Pagar imposto é diferente de obrigação de declaração do imposto de renda. Todo mundo tem que declarar, ainda que seja não tenho nada a declarar. Siga a gente no TikTok, no Instagram e me responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até a próxima!